Bom dia. Vamos começar então a apresentação de hoje. Eu vou falar sobre a percepção da fauna silvestre pela sociedade, mitos, tabus e conservação. Bom, eu sou o professor Armando Muniz Calouro, mesmo, para quem não conhece. Eu sou graduado em Ecologia no Unesp de Rio Claro. Eu fiz mestrado em Ecologia em Brasília e fiz doutorado em Ecologia em Brasília, em São Carlos também. E eu trabalho com ecologia de mamíferos. Tá? Então, na verdade, uma pequena mentira que eu fiz aqui, no meu título, é que é lógico que eu vou puxar quase todos os meus exemplos e discussões para mamíferos. Tá? Mas é lógico também que todos os grupos, como aves, répteis, né? Nós temos muitos insetos, nós temos muitos tabus e mitos relacionados com ele. Mas o principal que eu quero colocar aqui dentro da nossa discussão da semana é falar um pouquinho sobre ciência, divulgação de ciência, o papel dos museus e como eles podem ajudar a diminuir um pouco essas questões de mitos e tabus que muitas vezes interferem na conservação das espécies. Tá? Então, por exemplo, um grupo, que é um dos grupos que eu trabalho, que tem uma série de mitos e tabus. Tá? Então, as pessoas quando olham o morcego, de cara já olham para o bicho, já tem uma série de pensamentos que vem por trás, né? Que bicho horroroso. Então, eu trabalho com extensão com crianças, eles falam isso. Um morcego é um rato velho que criou asa. Os morcegos são cegos. Todo morcego chupa sangue. Que é a primeira falta de informação biológica. Então, nós temos 170 espécies de morcegos, só 3 que se alimentam de sangue. Todos os outros animais utilizam a natureza de outro jeito. E muita gente pensa, né, nas suas mentes obscuras, outras coisas. Não tem que matar tudo. Isso é muito válido para a cobra, por exemplo. Né? Temos que ver, vamos matar. Isso é bicho ruim. Então, uma criança uma vez me perguntou isso. Quem vence a luta do morcego com a cobra? Né? Estava cuidando até com meus alunos outro dia. Justamente por isso, são os dois animais do mal, né? Morcego e cobra. Tá? Então, existe na cabeça das pessoas uma questão que a gente vai falar, que é a percepção de como elas veem os recursos naturais, os animais e as plantas. Tá? Então, no caso, só para deixar claro, né, os morcegos não são cegos. Tá? Rato velho não vai virar morcego, apesar de se você pegar um filhote de morcego, ele é todo enrugadinho, sem pelo, ele parece um ratinho bem velhinho, sem pelo, que está criando asinho. Tá? E daí que vem as superstições. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, nós vamos falar inclusive disso. De onde que vem esses mitos e essas superstições? É lógico que isso é um apanhado geral, tá? Então, por exemplo, nós temos vários morcegos que são muito mais simpáticos, né, e agradáveis de se ver do que aquele que é um dos morcegos hematófagos, tá? Então, você tem desde animais que não tem aqui no Brasil, né, que são os flying fox, né, que são morcegos grandes, são raposas voadores, que eles se alimentam de frutos, né, que tem na rasa. Então, você está com essa bochechona. Quando eu apresentei nas escolas, as crianças falam, o Scooby-Doo, né? Então, eles falam assim, parece um bicho bem diferente. Você tem os morcegos que são nectarívoros, que são equivalentes dos beija-flores à noite. Então, a maioria das pessoas às vezes nem conhece isso. Acho que todo morcego chupa sangue. Então, na minha casa tem morcego. O morcego vai fazer mal para mim, está no forro, ele vai chupar meu sangue. Não. Inclusive, a maioria dos morcegos que estão no forro da sua casa, ou eles são frugívoros ou eles são insetívoros. Tá? Tudo isso depende muito da bagagem, da formação cultural de cada pessoa. Tá? Então, é o que a gente chama da sua bagagem individual, né? Do conhecimento que você carrega. Então, esse conhecimento é um conhecimento empírico, que vem da sua formação pessoal, dos meios que você vive, né? Da onde você vive, das pessoas que você convive, da realidade que você está inserido. E outra coisa vem do conhecimento científico, que a gente aprende como educação formal, que a gente aprende nas escolas ou nas outras fontes formais de conhecimento. E aí que eu vou entrar um pouquinho, vou fazer um parênteses para falar um pouquinho de ciência. Tá? Então, olhando lá, como dizia uma professora de português lá da minha escola, a gente vai lá no Pai dos Burros, né, e fui ver o que é o conceito de ciência. Né? Então, são conhecimentos sistematizados, que adquiridos através de observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. São formulados metódica e racionalmente. Então, a ciência, ela tem método, ela tem que usar uma razão. Né? Então, é um conhecimento construído. Tá? Mas, para muitas pessoas, quando você fala em ciência, faz uma cara assim. Ciência, essa coisa é complicada.
Então a ciência ela pegou muitas vezes na cabeça das pessoas que não é para elas, na verdade, não é um assunto para elas, é fora da realidade delas. E até na cultura popular, na cultura pop, a gente vê isso, como é caracterizar um cientista. Então todo mundo antes de entrar na universidade, quando você vai falar com as pessoas leigas, cientista é um cara doidão, entendeu? O cara de jaleco, é o cientista maluco, né? Que a gente vê em desenho, vê no cinema, vê em tudo que é parte. Então desde criança a gente é bombardeado com isso. Tá? Desde filmes antigos, como Metrópolis, até desenhos animados, gibi, por aí vai. Então essa visão do cientista foi criada por um desses caras aí. Vocês reconhecem qual seria o culpado? Entre aspas, é claro, coitado dele. Não? É esse cara aqui. Que como Darwin ficou conhecido com uma foto depois de velho, né? Que é esse aí. Tá? Então o Einstein, com essa foto aqui, ele começou a passar essa imagem do cientista maluco. Tá? E quando ele mostrou a linha, é porque ele já estava cansado dos paparazzi que estavam atrás dele, tirando foto, que ele foi o primeiro cientista pop. Tá? O primeiro cara que apareceu, ficou na mídia da época. E as pessoas iam atrás dele, por causa da teoria da relatividade, que quase ninguém entende até hoje. Todo mundo já ouviu falar, mas poucas pessoas entendem. E ele foi o primeiro cientista que ficou popular. Então é uma foto que quando eu estudei em República, várias repúblicas da minha pré-faculdade tinha gente com pôster, era do Che Guevara, do Chaplin e do Einstein. Eram os que tinham todas. Tá? Não sei se alguém lembra da nossa época, quem estudou em República sabe disso. Mas isso é uma visão errada da ciência. A ciência não tem que ser vista como uma coisa para pessoas que estão acima, sabe? Geniais como Einstein, como Da Vinci, pessoas que são até meio alienígenas, assim, tão inteligentes que ele era, né? Então a ciência ela tem que ser uma coisa de conhecimento geral, uma linguagem que as pessoas entendam. E aí que entra a divulgação científica e aí que entra o papel dos museus, que é o assunto dessa nossa semana. Tá pegando aí só tudo? Eu vou falar um pouquinho de dois divulgadores científicos que eu pessoalmente fui bastante influenciado e até hoje eu considero os melhores, tem vários, mas eu considero os melhores. Os dois foram infelizmente falecidos, um deles é o Carl Sagan. Ele tem muitos livros publicados, né? Ele também teve uma série de TV que ficou muito famosa nos anos 80, passava em horários ótimos no Brasil, passava no domingo, depois do Fantástico, 11 horas da noite. Aí eles acharam um horário ruim, passaram por um outro horário muito bom, que era 6, 7 horas da manhã, de domingo. Tá? Eu acordava para ver. Né? Um bom nerd da época gostava de ver essas coisas. E ele fazia uma divulgação muito boa desse documentário dele, principalmente, depois em livros, né, e tudo mais, sobre questões científicas numa linguagem mais popular. Tá? E ele também tem um outro livro que ele publicou, que chama Pálido Ponto Azul, que mostra, em cima dessa imagem da Voyager, justamente a foto mais distante que nós temos do planeta Terra. Isso dá uma ideia da nossa dimensão do espaço. Tá? Eu sugiro, no YouTube, inclusive, tem um vídeo de uma leitura de parte desse livro, que é muito bacana. A série fez um sucesso que fizeram um remake, está aí passando, aí vocês devem encontrar no YouTube da vida, mas tem disponível, né, em vários lugares. E eles de tanto remake ruim que a gente vê no cinema, né, esse aí foi um remake do bem, digamos assim. Eles atualizaram várias questões científicas e atualizaram com linguagens, inclusive de animação e tudo mais, os que eram apresentados na série. Então ela não fala só de astronomia, ela fala de origem da vida, de conceitos científicos e do que é ciência. Para vocês terem uma ideia de como o Carl Sagan conseguia passar essa linguagem de uma maneira muito popular, ele tem um livro que também gosto bastante, que ele chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. E ele discute justamente as questões de como a ciência muitas vezes é deturpada, e ele fala muito sobre pseudociência, aquelas coisas que não têm base científica e as pessoas acreditam porque é meramente superstição ou mito. E eu gostei que no primeiro capítulo do livro chama O Dragão na Garagem. Tá? Ficou perseguindo como o dragão na garagem do Carl Sagan. E ele começa contando a história do vizinho dele, que chega para ele e fala assim: Carl Sagan, tem um dragão lá na minha garagem. Aquelas garagens americanas, né? Cada porta assim. Você quer ir lá ver? Carl Sagan, como bom cientista, falou: na hora, demorou, né? Vamos lá ver esse dragão. Chegou lá, ué, cadê o dragão? Abre a garagem, está vazio. Não, ele é invisível. Ah, ele é invisível? Tá, e se a gente... Será que a gente consegue? A gente está nem sentindo o cheiro dele? Ele também é inodoro.
Tá? Então ele é invisível e é inodoro. O Carl Sagan começou a ficar assim, né? Sério? E se a gente chegar e tentar tocar aí para encostar nele, a gente vai conseguir sentir esse dragão. Eu assim, não, ele também é intangível, ele não pode ser tocado. Então ele é invisível, inodoro e intangível. Então ele ficou assim, né? Tá, e se a gente pegar e tentar medir a temperatura dele, né? Fizer o infravermelho, não, ele também não emite calor. Então o Sagan olhou para o lado e falou assim, olha, o dragão ele não está na garagem, ele está na sua cabeça. Tá? Porque o princípio da ciência é justamente você tem que ter certos passos. Então muitas coisas em ciência são feitas somente em cima de lógica. A teoria da relatividade do Einstein ele fez com lápis. Tá? Ele não tinha equipamentos, ela foi comprovada muitos anos depois. Mas ela tinha uma lógica científica. Então hoje em dia você tem que ter lógica, depois ela teve uma evidência e as pessoas têm que replicar. Esse é o princípio da ciência. Tá? É o princípio que a gente tem que passar para as pessoas leigas. O princípio do que é ciência, na verdade. Isso o Carl Sagan fazia muito bem. Outro grande divulgação científico, o pessoal da paleonto conhece muito bem, né? Stephen Jay Gould, é um paleontólogo também falecido, e ele escreveu muitos livros relacionados com a parte de evolução e ciência, e tem um dos livros deles, que é um capítulo que eu gosto bastante também, que é desse livro aí, O Polegar do Panda, que ele fala sobre a evolução da morfologia do Mickey Mouse. Tá? Se eu fiquei pensando, eu fui olhar para ver, né? E é lógico que eu já sabia disso, mas isso poderia ser feito com personagens do Brasil também. Você pegar a Turma da Mônica lá dos anos 60 até agora, as feições mudaram. Ué, por que os desenhos evoluíram? Evoluíram? Mudaram? Por que isso? Qual é a base disso? E o Gould ele usa uma discussão bastante interessante, mostrando quais são esses aspectos que os desenhistas, os animadores captaram na percepção das pessoas que faziam aceitar melhor os personagens. Então ele faz uma analogia justamente com os formatos que nós temos de animais e também na nossa espécie que chamam a atenção das pessoas, o que provocam a empatia. Então é a proporção do tamanho dos olhos com relação à cabeça, os formatos arredondados. Tá? Todos nós temos empatia por filhotes. Mas filhotes do quê? De mamíferos, às vezes de aves. Tá? De répteis. Pegar um filhote de jacaré, se ele está em cobra, ninguém tem empatia por esses bichos. De inseto nem se fala. Tá? Então essa nossa empatia por filhotes, de outras espécies, principalmente mamíferos, é justamente por causa dessa nossa carga. É uma resposta evolutiva, uma coisa que a gente tem inerente, né, de cuidar de um filhote da nossa espécie. Então ele discute essas coisas evolutivas usando um exemplo da cultura pop. Então isso eu acho interessante para a gente que está interessado em fazer divulgação, está interessado no museu de ciência, a gente não fica pensando meramente numa visão muito academicista de colocar as coisas expostas, mas pensar em fazer isso para chamar a atenção das pessoas, tá? Inclusive de forma multidisciplinar. Então o Gould faz isso muito bem. E até hoje nos desenhos isso é usado, né? Então a gente tem, todo mundo assistiu esse desenho, se não assistiu, vão assistir. Tá? Então a gente vê, eles usam essas técnicas de chamar a nossa atenção, né, com esse tipo de coisa. A divulgação científica ela pode ser feita de muitas formas. Tá? Aqui eu estou falando de divulgação científica, não a divulgação literalmente da sua pesquisa no meio acadêmico, que geralmente é feita em periódicos com quadros mais elevados. Né? Então é no meio científico, você divulgando a sua pesquisa com outro pesquisador. Aqui não. A ideia é divulgar a pesquisa para as pessoas que não são necessariamente cientistas. Então você tem revistas, né, que são compradas em banca, então é de acesso a todo mundo, não está dentro de uma biblioteca da universidade, não está dentro do periódico CAPES, onde você pode divulgar pesquisa. Existem aquelas outros tipos de revistas que também fazem isso, que alguns pesquisadores da área de divulgação eles falam que são de vulgarização científica, tipo Mundo Estranho, super interessante, tá? A vulgarização que eles falam não é que ela é vulgar em termos pejorativos, é que a simplificação é tão grande que muitas vezes comete erros. Enquanto que aqui, nesse tipo de revista, você tem uma preocupação maior de estar passando informação estritamente correta. É o meio termo entre um periódico científico e uma revista como uma super interessante. Mas todas elas têm o seu papel. Tá? Então esse tipo de divulgação ele é bastante válido, tem os modos. Hoje em dia, nós temos com uma geração nova aí, geração do celular, né, essa praga moderna. Tá? Então todo mundo tem acesso à internet, nós adoramos ver vídeos. Os documentários hoje em dia estão muito mais interessantes do que quando eu era novo. Tá?
Você vê que os alunos antigamente eram assim, as borboletas azuis da Malásia, um fantástico mundo. Então você vai assistir esses documentários e na verdade eles eram extremamente enfadonhos. Tá? E hoje os documentários são feitos de uma maneira muito mais chamativa, para as pessoas poderem acompanhar. Então hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande em TV a cabo, em YouTube, que você consegue gratuitamente, o que seja, acessar documentários. Então eles também fazem uma divulgação científica hoje bastante forte. Tem muita gente que não lê muito menos e fica só vendo vídeo, né? Então é uma ferramenta poderosa. Inclusive estamos filmando. E outro modo de fazer divulgação são os museus com estação científica. Tá? Então a gente tem, no Brasil temos vários. O último, eu não sei se depois essa informação com certeza está defasada, mas eu acredito que não mudou muito, que é a Associação Brasileira eu não lembro a sigla correta que é ali. A Associação Brasileira dos Museus Científicos, alguma coisa assim, centros e museus científicos. Eles tinham um relatório deles de 2009 que só existiam 6 na região norte como os museus científicos abertos para população, de visitação. Tá? E um dos estados que não tinha nenhum, alguns estados não tinham nenhum, sei, era o Acre e Sergipe, e tinha mais algum que eu não lembro de cabeça qual era. Tá? Então, hoje em dia, a gente está tentando já mudar essa realidade, já tem alguns museus, como o próprio da Palemonte, que ainda está focado dentro da universidade, não é uma estação, um museu de ciência como é esse da USP, por exemplo. Tá? Então, a USP tem essa ideia, né, de ter, junto com outras universidades, de ter centros e um atendimento específico para a população. Bom, mas só isso aí explica porque as pessoas conhecem tão pouco, né? Os animais, principalmente, que é o nosso foco aqui da discussão, né? Tanto no Brasil como no exterior, e principalmente no Brasil, é por isso que as pessoas conhecem tão pouco, né? Se você pegar gerações mais novas, a tendência é a gente se distanciar cada vez mais do mundo natural. Então, muitos aqui, por exemplo, que são aqui anos, são filhos de pessoas que vieram das colônias, que vieram seminais, conhecem um pouco da mata, ou porque vivenciaram quando eram novos, ou porque vivenciaram porque os pais contaram. Se você pegar uma criança bem nova hoje em dia, ela não sabe quase nada. Então, quando você mostra um animal como esse aqui, que é o bigodeiro, que é um animal super carismático, que a gente chama em conservação de espécies carismáticas, são aquelas que chamam a nossa atenção. Tá? Então, você quer preservar o panda porque ele é uma espécie carismática. Ninguém está interessado em preservar a barata, que eu sempre falo, meus alunos comem a barata do pé amarelo, né? Então, ela que morra, eu detesto barata. Mas o panda não, e o panda não serve para nada, em termos econômicos. Ele tem a sua utilidade ecológica, mas ele é uma espécie carismática. Tá? Então, esse aqui no Acre é uma espécie carismática, mas muitas crianças do Acre não conhecem esse macaco. Tá? Então, vários animais que nós temos dentro da cidade, como aqui no PZ, as pessoas não conhecem. Tá? Eu estou falando dos mais comuns, dos mais fáceis de serem visualizados. E, novamente, estou focando muito em mamíferos, que é o grupo que eu trabalho, mas tem vários outros, né? Então, existe um desconhecimento muito grande. Em compensação, todas as crianças sabem que bichos são esses. Tá? Então, o foco desse conhecimento empírico, e mesmo formal, ele é muito feito em cima de espécies exóticas. Tá? Espécies que não são do Brasil. E isso vem novamente desde quando a gente é criança. Todas as crianças, se você perguntar, eu faço uma projeto de extensão, eu pergunto para as crianças quem assistiu Madagascar, quem assistiu o Rei Leão, todo mundo levanta a mão. Então essa já é a fonte do formal, tá, desses animais. Então já dá uma referência para todos eles. Eu já vi esse bicho, eu tenho alguma informação. Por mais que os desenhos sejam caricaturas, eles dão um pouco de informação, o início da informação está ali. Tá? Isso vale para vários, né? Várias espécies que aparecem, esses aqui mais asiáticos, aqueles outros africanos, tem outros que são da América do Norte, Europa. E o único desenho animado de grande divulgação que a gente tem é um rio que foi feito, inclusive, para quem não sabe, por um animador brasileiro, que é o Carlos Saldanha. Tá? Então, esse animador incluiu espécies da fauna com informações científicas. Ele foi criticado pelo pessoal da ornitologia, porque o ararinha azul não é do Rio de Janeiro, o ararinha azul originário de outra parte do Brasil, mas ele tinha que adotar certas... Ele respondeu isso na entrevista, eu assisti. Ele tinha que adotar certas liberdades poéticas. Tá? Porque para quem mora no exterior, não existe Bahia, existe o Rio de Janeiro. Tá? Então as pessoas também têm um limite do que ele pode fazer. Ele não está fazendo o documentário que estava fazendo,
né, um entretenimento. Porém, já começam a aparecer elementos da fauna brasileira, no Brasil. Tá? Parece bobo, mas não é. Há muitos anos atrás, a Parmalat fez uma campanha de bichos de pelúcia, alguns de vocês devem lembrar disso, e fez um sucesso danado. Quais eram os bichos de pelúcia? O elefante, o panda, não sei o quê. Aí o pessoal das ONGs brasileiras reclamou, na outra versão já incluíram mico-leão dourado, incluíram outras espécies. Tá? Isso faz diferença. Todos vocês aqui conhecem mico-leão dourado. As crianças conhecem mico-leão dourado. Por quê? Por causa da divulgação, propaganda e tudo mais. Então isso influencia. Tá? Mas e esses mitos e os tabus? Né? Então muitos deles são questões culturais, são questões culturais impostas, alguns são de conhecimento científico e outros são questões de percepção ambiental. Então eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um deles. Tá? Essa questão do desconhecimento científico não começou de agora, ele vem de longe. Tá? Então, durante a Idade Média, até o início do Iluminismo, a descrição dos fenômenos naturais ela se dava de uma forma muito pouco precisa. Tá? Isso começou a mudar lá no século XVIII. Então, antes disso, não tinha preocupação. Tá? Então, tem um livro muito gostoso de se ler, que foi lançado aqui no Brasil, que chama Zoologia Fantástica do Brasil, que eles mostram como é que era a percepção dos animais para os primeiros colonizadores. Então, eu peguei algumas das imagens. Então, esse aqui é do, não sei se se pronuncia, André TV. Né? Então, singularidades da França Antártica. Então, para quem não sabe, onde é o Maranhão hoje já foi parte da França. Tá? Então, os portugueses tomaram de volta. Então, nesse livro ele coloca, né? Eles sempre viajavam, naturalistas, ou não, nem tão naturalistas assim nessa época, que faziam uma descrição do que existia de fauna e flora. Por que eles faziam isso? Um dos interesses eram interesses comerciais, é saber o que existe lá, o que tem diferente. E esses folhetins depois eram vendidos na Europa, por isso que tem o nome de folhetim, né? É o que fazia sucesso, como nós temos hoje os folhetins da novela das 8, que são chamados também de folhetins, são coisas populares. E a maioria das pessoas eram analfabetas. Então a imagem valia tudo mesmo naquela época. Tá? Então se você pegar um animal como esse aqui que tem no Brasil, todo mundo reconhece. O bicho que é isso? Tucano. Né? Então não foi tão diferente. Mas e esse aqui? Uma descrição de 1558, animal na fauna brasileira. Com carinha de gente, peludinho, tem umas garras grandes. Se você olhar, tem uma pista aqui, ó. O que você vê? Você vê que não tem a precisão científica, né? A gente tem que meio que adivinhar. Por que isso acontecia? Porque muitas vezes os caras que desenhavam, na verdade, eles não estavam na expedição. O cara chegava na expedição, chegava na Europa, chamava um desenhista e falava assim, ó, eu vi um bicho lá, que era um bicho peludo, tinha uma carinha de gente, umas garrinhas, o desenhista falava, deixa comigo. Tá? Ele desenhava, imprimia, então não tinha uma preocupação científica em cima disso. Então, o que nós vemos agora é o preguiça, a carinha de gente. Tá? Esse outro, então, é mais fácil ainda. Que animal é esse da fauna brasileira? O curupira, eu... A pista é a cauda dele. A pista é que ele está com o filhote nas costas. Olha como ele é parecido. Tá? Então mandou a bandeira. Então, novamente, esse desenhista era doido. Não importa, ele chegava lá que eu falo, era assim que eles faziam. E era assim que era feito. Tem vários desses tipos de que a gente chama de zoologia fantástica, tá? Da descrição. Né? Muitas das lendas e mitos começaram assim. Então, não tinha uma precisão científica que, lógico, que depois mudou com o tempo. Então, isso ficou no passado, certo? A gente não tem mais esse tipo de coisa? Não. Tá? Ela ainda existe. Então, você vai ter hoje um conceito que não tem zoologia formal, mas que popularmente as pessoas falam que é o conceito de criptozoologia. São os caras que ficam perseguindo os animais fantásticos. Tem gente que leva isso a sério. Tá? Então, qual é a origem, por exemplo, da lenda das sereias? Basicamente, se acredita que a lenda é bem em cima de um mamífero marinho, que é o peixe-boi marinho, tá? Que tem as mãos aqui em cima. Então, imagina aqueles navegadores que ficavam anos navegando, e quando viu aquele animal roliço, né, com seios, tá? Isso é uma mulher muito gata, né, lá no meio do oceano, aí surgiram as lendas. Tá? Essa que se acredita que é a origem das sereias. Porém, o que eu falo para vocês é que muitas vezes as pessoas acreditam. Esse documentário, por exemplo, saiu em 2013 pelo Discovery Channel, e ele foi feito naquele formato que hoje se conhece como falso documentário. Tem vários na internet, tá? Principalmente em forma de filme de terror.
tá? Que foi encontrada, a câmera, não sei o que. Fizeram, o Discovery fez um sobre sereias, como se fossem pessoas, pesquisadores, que estavam descobrindo, e colocaram câmeras, e descobriram a sereia, estavam tentando arrumar um corpo, fizeram no formato documentário da Discovery. Isso deu um rebu danado nos Estados Unidos, que as pessoas acreditaram. E a Discovery teve que depois colocar um anúncio para divulgar, falar, não, isso era um falso documentário, isso não é real. Tá? Então muita gente acabou caindo nessa conversa. Tá? E a Discovery gostou tanto que depois ela fez um outro sobre dragões, mesmo estilo. Tá? Então descobriram um dragão congelado, não sei aonde, eles foram estudar a biologia dele. E ao mesmo tempo, eles vão lançando, nesse documentário, eles vão colocando similaridades com espécies que nós temos hoje. Então, eles falam do dragão de Komodo, falam de outras espécies. Então, uma estratégia que a Discovery usou para falar de evolução, usando uma figura de lenda. Tá? Só que ela não esperava que as pessoas fossem acreditar. Tá? Lembra um pouco aquele do Orson Welles, né? A Guerra dos Mundos, que foi parecido com isso. Um animal lendário, né? O famoso unicórnio. Né? O unicórnio, até a primeira ilustração que foi feita pelo Duret, né, em 1515, ele também não estava com o rinoceronte na frente dele. Escreveram para ele. Olha como esse aqui é muito mais bonito, né? Inclusive com uma armadura toda. Né? Mas ele fez a descrição, pelo menos foi um pouquinho mais fiel, né, do que os outros. Mas qual a origem da lenda do unicórnio? Se acredita que é em cima do rinoceronte. Então os primeiros viajantes que iam para a África, eles colocavam que tinha lá um cavalo com chifre na testa. Tá? Para eles era um cavalo, não sabia escrever do jeito. E aí veio a lenda. Mas como é que ficou justamente com esse formato, né, de chifre esse cavalo? Como tudo no mundo, né? Existe uma demanda, então o pessoal cria uma maneira de explorar isso. Existe uma espécie de cetáceo que tem um dente, não é um chifre, um dente modificado, que é um narval, que funciona como né, na parte de seleção sexual, né, um atrativo, nas brigas e tudo mais. E esse chifre, que não é um chifre, é um dente modificado, ele era acabado sendo vendido como chifre do unicórnio. E o pessoal fazia pozinho, tinha poderes medicinais e tudo mais, então valia peso de ouro na época. O pessoal vendia, sempre malandro, sempre teve, né? Então naquela época também tinha. Então essa é a origem dos desenhos do unicórnio. Tá? Um cavalo tem um chifre na testa e a prova do chifre era isso aqui. Tá? Então essa é a origem dessa lenda. E talvez tenha gente que acredite em unicórnio também. Tem um outro famoso, né? O pessoal aí também da paleontologia conhece essa história. Eu conheci o pesquisador que teve muito envolvido com isso, vocês também. Então a questão do mapinguari, tá? Que é uma lenda que nós temos na nossa região. Então existe uma conversa que o mapinguari, na verdade, que ela tem uma teoria elegante, assim, digamos assim. O mapinguari, na verdade, seria uma preguiça gigante que sobreviveu de 10 mil anos atrás até os dias de hoje. Tá? Ou pelo menos até centenas de anos atrás. E que teria dado origem à lenda do mapinguari. Tá? Então, na verdade, isso aí chegou a ser publicado. Eu não tinha ele em PDF, eu tenho só em papel. O primeiro artigo que foi publicado não foi nessa revista, que essa é uma revista científica, tá? São periódicos científicos. Então, só para vocês notarem aqui embaixo, ela era patrocinada pela IUCN, pela Conservation International. Tá? Então, ela tinha uma pesquisa técnica, alguns números, ela tem volumes, números. E nela saiu um artigo do David Jordan, que foi um pesquisador, eu não sei onde ele anda hoje, não sei se ele está no Rio, está no Rio ainda? Você sabe, né? Está no Rio. Está no Rio. Então, o David Jordan, durante muito tempo, ele defendeu essa teoria, ele lançou primeiro num artigo na World Zoologia, que também é uma revista científica, colocando essa teoria que ele achava que o mapinguari, na verdade, era uma preguiça gigante que ainda existia no Amazonas. Tá? Então, eu conversando com ele pessoalmente, eu fiz viagens com ele para a Serra do Visor, ele me falou que ele já tinha ouvido um som na mata, que ele achava que era, que ele tinha um rastro, que ele achava que era. Bom, tudo bem, é uma teoria, eu não sou contra nada disso. Se alguém provar, eu falei para ele, se um dia eu encontrar uma mapinguari, um mapa científico que eu vou dar vai ser o seu. Tá? Vai ser uma mapinguari olensis. Ele que se expôs para fazer essa teoria. Infelizmente, eu tive que encontrou. Mas vocês veem que essas ideias, elas continuam rolando na cabeça de algumas pessoas. Tá? Então, a lenda do mapinguari, mesmo que tenha ocorrido há 10 mil anos atrás, a gente já tinha ocupação, não tinha ainda aqui na Amazônia, eu acho que já tinha, mas não só mas nas foz dos rios da Amazônia já tinha ocupação indígena, e aí você provavelmente, essa teoria não teria como provar ainda, mas quem sabe, né? Bom,
agora pegar um pouco mais de espécies atuais, novamente, vamos falar mais de mamíferos, tá? Então a gente tem alguns mitos, superstições, que eles causam alguns problemas para as espécies, alguns são mais inofensivos, outros são mais sérios, tá? Então esse é um mito que eu vejo que eu já vi em muitos lugares aqui do Acre, que é relacionado com mambira. Então estamos lá no Teta Tati. Esse animal super feroz, ele é desse tamanho quando fica de pé, tá? Bate mais baixo, bate nas minhas pernas. Então é muito pequeno. E tem uma lenda entre expedição, né, no caso, entre os seringueiros, que você, quando encontra uma mambira na mata, você tem que dar uma peia nele. Tá? Você tem que dar umas lapadas, como diz popularmente o povo, com um terçado. Tá? Por quê? Porque senão você pega a panema. O que é a panema? Panema é um azar tremendo na caça. Você não consegue capturar nada. Então o seringueiro vai ter um azar, ele não vai conseguir caçar mais nada. Então, para ele se livrar da panema, ele tem que dar uma surra nesse cortado. Felizmente não mata. Tá? Ele só põe um pouquinho. Essa postura dele ficar de pé é a postura defensiva dele. Tá? Então essa postura aí é uma postura defensiva que é lógico, para nós, não vai se defender muito. Tá? É isso daí eu subir na árvore. Quando não dá tempo para subir na árvore, ele faz isso. Só que se ele pegar na gente, ele faz um estrago grande. Tá? Então esse é um mito, uma superstição, que ela tem um efeito pequeno na conservação da espécie. Então, essa é uma espécie comum. Tá? O boto vermelho, esse é um dos mais conhecidos da Amazônia, inclusive fora da Amazônia, né? Uma espécie um pouco cor-de-rosa, muito conhecido por causa dos documentários do Jacques Cousteau, mas na verdade popularmente as pessoas chamam de boto vermelho. Tá? Então essa é uma espécie que tem um mito bastante associado com ele, basicamente porque é um animal também, como a gente diz, bastante carismático, ele chama bastante atenção. Né? O cetáceo geralmente chama muita atenção. E uma das características que ele tem, que difere de outros golfinhos e tudo mais, ele é de outra família, né, família, é porque ele consegue fazer essa movimentação de cabeça, e principalmente a coloração dele, e quando vocês verem algum rio, reparem que às vezes é difícil você ver daquele jeito ali, tá? Vocês vão mais ver a barbatana ali. Então nem reparem tanto na coloração, porque tem alguns do boto preto, que é outra espécie, que ele é meio roseado também. Então o ideal é você dar uma olhada nessa barbatana dorsal dele, tá? É uma maneira de identificar melhor. E é lógico que, como todos vocês devem conhecer essa lenda, que é uma lenda que ficou famosa, né? Fizeram até filme, né? Que seria desculpa também para muita menina engravidar por aí, né? Que é justamente culpa do boto, tá? Foram engravidadas pelo boto. Então essa é justamente por ser um animal bastante chamativo. Ele também tem outros mitos relacionados com ele, né? Que ele, se você assobiar, ele agride, tem várias superstições que são associadas com esses animais. E graças a essas características, digamos assim, erotizantes, né, desse animal, durante algum tempo foi se vendido, principalmente em mercados aí da Amazônia, o olho de boto como um afrodisíaco. Tá? Então, felizmente, isso nunca chegou a ameaçar a espécie em termos de população. Tá? Mas muita gente pegava esses animais só para tirar o olho. Tá? Não é animal que o pessoal tem o hábito de se alimentar dele. Hoje essa espécie ela tem outros problemas, né? Os problemas principais relacionados com os botos é justamente a matança indiscriminada para usar como isca para pesca de peixe. Então essa é uma das principais ameaças que a gente tem para essas espécies de boto na Amazônia. Tá? Então essa superstição ela não é tão inocente como a do mambira, mas ela causou um pouquinho de impacto para o boto. Mas tem outras superstições que ameaçam fortemente algumas espécies. Essa aqui é uma espécie que não é brasileira, é uma espécie de Madagascar. Tá? Madagascar, apesar de a gente ver no desenho e tudo mais, parece que está tudo lindo e maravilhoso, eles têm menos de 10% da sua área como floresta. Tá? Então muitas espécies de primatas que tem lá estão bastante ameaçadas por causa de destruição do hábitat. Então isso já é um problema sério. Tá? Além disso, essa espécie aqui, que já é impressiona pela cara dela, se vocês procurarem fotos na internet, vocês vão ver outras mais horrorosas. Como eu não gosto de fomentar o pânico nas pessoas, eu coloquei uma mais simpática. Tá? E principalmente eu coloquei por causa desse dedinho aqui dele, que é comprido. Tá? Então ele tem uma função alimentar para ele. Ele ajuda a pegar larvas dentro de buracos de árvores. Então ele coloca o dedo lá, espeta, no inseto de uma larva, tira um espetinho. Tá? Só que popularmente na população de Madagascar, esse animal ele é uma maldição. Então se você vê ele na mata, vai morrer alguém da sua família.
Tá? Uma maneira de você se livrar, o pessoal fala, tem outras, né? Se ele apontar para você, ele pode ir na sua casa, porque esse é um animal extremamente... Ele não foge das pessoas, então ele também fica perto das residências, como sabe isso que a gente vê aqui no Acre. Tá? Como ele não é um animal caçado para ser alimentação, ele não tem o costume de fugir das pessoas. Aí piorou, né? Então quando o pessoal vê esse animal, o que eles fazem? Eles vão atrás dele. Se alguém da família vê, o pai vai atrás da noite lá para matar ele. Tá? Então a população dele, além de estar caindo por causa do desmatamento, está caindo por causa desse tipo de superstição. Então essa sim é uma superstição, um mito, que tem um poder muito grande para levar uma espécie à extinção. Tá? Então o caso do Aiá é bastante emblemático. Tem outros também que são mais famosos, você já deve ter visto vídeos, documentários, reportagens, que são os animais que tem alguma parte deles que é um atrativo para a produção de algum remédio. Tá? Nesse caso aí é mais o chifre de rinoceronte, alguns falam que é efeito medicinal, outros falam que é efeito dos afrodisíacos. O que importa é que a espécie é extremamente ameaçada e o chifre, o pó do chifre de rinoceronte vale por volta de $60 mil, tá? Um quilo. Então é uma fortuna. Tá? Então vale a pena os caras invadirem os parques nacionais. Tá? Ele compete, eu acho que ele ganhou em termos de matança de animais por causa do dente do marfim do elefante, que aí sim é para fazer outras coisas, não é para uso medicinal, mas ele tem ajudado a dizimar as espécies de rinocerontes. Não lembro de cabeça quantas espécies são, mas todas elas são caçadas para retirada de chifre. Tá? Eu não coloquei uma foto aqui, mas alguns dos parques, e geralmente os maiores consumidores são os países asiáticos. Então tem contrabandistas que vão na África caçar só para levar para a Ásia. Tá? Então isso é uma superstição, principalmente da cultura asiática, chinesa em especial. E alguns parques africanos eles estão adotando a política de cortar eles mesmos. Anestesiam os animais, tiram o chifre, ele acorda, sai e fica sem o chifre. Eles acham melhor ele ter um problema comportamental do que a espécie desaparecer. Então os próprios parques, alguns deles estão adotando essa postura radical. Tá? Eles não estão conseguindo impedir. Né? Quando é muito compensador financeiramente, é muito difícil você impedir a ação. Um outro animal que também sofre esse estigma, né, de ter propriedades afrodisíacas, principalmente aí são os testículos dele, é o tigre. Tá? Então ele é muito visado na cultura chinesa e também é uma espécie extremamente ameaçada de extinção e ele é muito capturado, muito morto por causa disso. Tá? Então além da distribuição de hábito, além dos problemas tradicionais que todas as espécies sofrem, algumas sofrem por causa desse tipo de superstição. Superstição por quê? Porque tanto no caso do chifre do rinoceronte como no caso do tigre, não foi encontrado nenhuma comprovação científica de que isso realmente funciona. Então isso é o que a gente chama de um mito. Tá? Mas que as pessoas aceitam, às vezes tem um efeito placebo, que seja, e pronto. E é difícil você quebrar esse aspecto cultural. No caso, como eu falei, tem a questão desse desconhecimento, que foi primeiro, tem essa questão de mitos, e tem uma questão também relacionada que é interessante, que são os tabus alimentares. Os tabus alimentares, eles têm várias culturas. Né? A maioria das espécies, nós não temos problema nenhum de consumir a carne, inclusive a nossa. Nós podemos comer carne de outra pessoa sem problema nenhum. Nós temos um tabu cultural. E é lógico, não seria inteligente para a nossa espécie. Se nós saíssemos além de a gente já se mata por outras coisas, ainda começar a comer a própria carne. Então uma espécie não costuma ter muitas vantagens evolutivas sendo especializada em canibalismo. Tá? Então, nós não temos, a maioria das espécies, nós não temos problemas de consumo da carne. É meramente uma questão cultural. E o tabu, muitas vezes ele pode ajudar a preservar algumas espécies. Então eu vou dar um exemplo aqui do Acre. Uma espécie de tatu canastra, que é uma espécie grande de tatu, é uma espécie de tatu que nós temos. Os acreanos são conhecidos por serem cupins, em termos de consumo de carne de animais silvestres. O pessoal que come de tudo. Tá? Então tem esse hábito de comer carne de macaco, por exemplo, uma coisa muito característica do Acre. Tá? A influência, principalmente, que veio da colonização nordestina junto com a indígena. Em outros estados aqui do lado do Rondônia não existe essa cultura, porque a colonização já foi a colonização de outro estado. Então aqui no Acre é muito disseminado o consumo de carne de caça, tá? Bastante arraigado. E por incrível que pareça, essa é uma das espécies que em muitos lugares do Acre o pessoal não caça, justamente porque ela tem um tabu
alimentar, parecido com aquele do Ai-Ai lá no Madagascar. Se você matar um tatu-canaça, alguém da sua família vai ficar doente ou você não pode morrer. Então, mesmo na reserva lá de Humaitá, que é a área da UFAC, meus alunos tiraram foto no Caminho Trap de tatu-canaça. Tiraram em conta várias outras espécies de mamíferos de médio e grande porte, mas a gente registrou tatu-canaça lá, tá? No fragmento, mas é fragmentado. Por quê? Porque justamente ele não é pisado por caçador. É uma espécie ameaçada de extinção. Em outros lugares do Brasil o pessoal caça com gosto, porque rende muita carne. Tá? Então aqui no Acre nós temos essa vantagem. Então esse é um tabu alimentar. Então para esse caso fica nítido a vantagem do tabu. Tá? É uma espécie que ela está desaparecendo em outras partes por causa de caça e desmatamento. Alguns são tabus relacionados com as culturas específicas. Isso é muito forte nas culturas indígenas. Tá? Que não é a minha especialidade, mas eu tive alguma vivência com nos trabalhos. Eu vi isso, né? Eu também leio bastante sobre caça, subsistência. Isso é muito forte nas culturas indígenas. Os indígenas, pela própria deficiência de proteína animal disponível na floresta, né? Em comparação com o que tem na África, eles tiveram que se adaptar a comer de tudo. Então, os indígenas se alimentam de insetos, que nós temos repugnância, se alimentam de cobra, que nós temos repugnância, se alimentam de passarinhos muito pequenininhos que nós não temos hábito de caçar, né? Eles caçam preguiça, eles comem vários animais que nós não estariam na nossa dieta. Tá? Mas, às vezes aparecem alguns tabus que são curiosos. Então, quando eu fiz um trabalho com os catuquina lá perto do Rio Grande do Sul, né, eu fazia um levantamento do que eles caçavam, eles iam falando as espécies, eu falei, e o cairara, né? Você vê que esse macaco é aquele que tem lá no Partido Mendes, tá? Aquele que é com vários amarelinhos assim. É uma espécie relativamente comum, você vê em bandos grandes na mata, tá? Então não é uma espécie que teria pouco, né? E aí eles começavam a dar risada. Quando tem um monte de homem junto dando risada, a gente já sabe que o tabu é relacionado com alguma coisa provavelmente sexual. Eles não me falaram, tá? Mas eu conversando depois com outros pesquisadores, eu falei assim, é bem isso mesmo. Então é relacionado provavelmente a uma espécie que deve ter causado impotência ou provocar alguma coisa assim, eles acham. Bom, para essa espécie é muito bom. Infelizmente não é uma espécie ameaçada de extinção, é uma espécie comum na Amazônia. Tá? Porém, alguns pesquisadores eles colocam, o tabu alimentar ele pode ajudar na conservação, mas ele também pode prejudicar. Porque em compensação eles caçam outros animais que são extremamente ameaçados e caçam numa boa. Tá? Se eles veem, não tem perdão, matam um gavião real sem dó. Tá? Caçam onça para comer, então eles caçam outros animais. Inclusive, uma espécie de primata lá estava quase extinta localmente, só tinha na fronteira com o Amazonas. Eles fizeram um levantamento de caça lá e eles só encontraram um grupo perto do Amazonas. Então, todo o resto da área deles não tem mais. Então, é uma das espécies que foi extinta por caça. Tá? Não foi extinta por desmatamento, nada. Então, para manejo de caça, é complicado se você tem uma espécie que eles não caçam por causa de questões culturais. Isso é uma espécie comum. Tá? Mas aí é questão cultural que você tem que respeitar. Então, o tabu alimentar ele pode servir se for com uma espécie ameaçada, mas se for com uma espécie comum, às vezes ele acaba prejudicando outras que estão ameaçadas. Essa aqui, por exemplo, aqui no Vale do Acre, ela está em vários lugares, ela está extinta. Tá? Boa parte dessa região do estado. Aí vem uma última parte, que é a questão da percepção ambiental, como que as pessoas veem, né, os animais. Então, por exemplo, no meu laboratório lá de ecologia de mamíferos, todos os alunos que chegam lá, a primeira coisa que eles querem trabalhar é onça. Tá? Por quê? A espécie carismática, o predador, é o que chama a atenção. Tá? Então todo mundo chega lá e diz que é a onça. Então essa visão da onça pintada é muito forte nas pessoas. Né? Então tem trabalhos feitos em estrada pelo Brasil, eles mostrando o papel de predador da onça pintada em comparação com outros carnívoros. Então ela sempre leva a culpa. Então sempre que tem alguma morte de algum animal, seja doméstico ou qualquer outro próximo, é sempre a onça pintada. Tá? E quem estuda esse animal sabe que tem algumas características que você diferencia o ataque da onça. Então, por exemplo, ela ataca na cabeça. Tá? Então, é um animal que ela ataca na cabeça, ela se alimenta da parte anterior dele. Então, tem certas... Ela não enterra, como é o caso, por exemplo, da onça vermelha, que é uma espécie mais comum. Tá? Você consegue... Ela atravessa entre fragmentos florestais numa boa. Atravessa áreas de pasto, atravessa áreas de plantação de cana. A onça pintada, ela tem muita dificuldade para fazer isso. Mas quem leva a fama? A onça pintada. Então, por exemplo, características da onde ela começa a se alimentar, esse hábito de enterrar ou cobrir a presa. A onça pintada não faz isso.
Então, quando os pesquisadores que trabalham com carnívoros vão avaliar, principalmente no Pantanal, os fazendeiros, quando chegam lá, falam assim: a onça pintada matou o meu bezerro. Eles vão olhar e falar assim: não foi a onça pintada, foram outros animais. Não dá para você identificar. Então, tem um trabalho feito com percepção ambiental no Parque Nacional do Iguaçu, que mostrou justamente isso. Tá? Foi feita entrevista com os moradores do entorno e tudo mais, a avaliação deles. A onça pintada era sempre a culpada. E por causa dessa nossa tradição, né, de achar que a onça sempre é um animal muito bonito, mas, por exemplo, ele é muito temido, né, digamos assim, não é o principal fator, mas é um fator que contribuiu para a redução muito grande da espécie. Então, esse é um trabalho que saiu na revista Science, né, que foi uma estimativa, isso é uma notinha de autores brasileiros, fazendo uma estimativa de quantas onças pintadas existem na Mata Atlântica. Então, pega desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tá? Os fragmentos que sobraram, os parques que tem 120 animais. Tá? Na Mata Atlântica. Então, onde é que nós temos grandes populações de onça pintada no Brasil? No Pantanal e na Amazônia. Só que a Mata Atlântica também já foi uma área terra de onça. Tá? Nos anos 50 em São Paulo, no interior do estado, era terra de onça. Depois, quando eu era moleque, era Mato Grosso. Mato Grosso era terra de onça. Agora, Mato Grosso é terra de soja, algodão. Então, agora é o Acre que é terra de onça. Tá? Ainda. Os filhos de vocês já começaram, a minha época tinha 11. Tá? Então, isso é ruim. Então, a espécie é um problema sério. Tá? Então, essa é muito, não foi, lógico, foi por causa muito mais do desmatamento que por causa da caça. Mas ela é uma espécie muito, por causa do conflito que existe, né, que a gente chama de conflito homem-carnívoro, ela é uma espécie muito perseguida. E ela leva muita culpa de coisas que ela não faz. Tá? Então, isso é o que a gente chama de percepção ambiental que causa certos mitos, né, que prejudicam a conservação da espécie. Então, qual é o papel, para a gente fechar nesse assunto, qual é o papel dos museus e da divulgação científica para a gente tentar mudar isso? Então, o que eu gostaria de fechar aqui a minha apresentação é colocando alguns exemplos de museus de fora. É lógico que nós temos uma realidade totalmente diferente, mas nós temos que pensar grande, né? O que a gente pode fazer para o futuro, ou pelo menos seguir a linha que esses grandes museus fazem. Então, a gente ter essa noção que nós temos que passar informação para que isso se torne conhecimento, mas com criatividade, chamando a atenção das pessoas e não necessariamente uma coisa expositiva, que é o que a gente tem costume de fazer. Então, por exemplo, essa aqui qual é uma das estratégias? Né? A gente que trabalha também eu tenho alunos que fazem trabalhos no zoológico, a gente vê nos artigos, o que chama a atenção do zoológico? Animais grandes e ativos. Então, por que toda criança adora? Eu adorava também quando era moleque, alguns adoraram até depois de velho, que são os animais fósseis, os dinossauros, os bichos que eram grandes. Então, essa aqui é uma exposição, né, no American Museum of História Natural, lá em Washington, que eles pegaram os mamíferos. Então, eles colocaram uma réplica do maior mamífero que já existiu terrestre, né? Na China tem poucos exemplares desses fósseis dele. Então, pegaram animais, mamíferos extremos, o maior, o menor e os mais fantásticos mamíferos de todos os tempos. Então, coloca coisas interativas, coloca características, mamíferos que têm características que chamam a atenção das pessoas, sejam os atuais, sejam os fósseis. Tá? Isso chama a atenção das pessoas. Todo mundo tem curiosidade de ver fósseis de animais muito grandes, né? Mamutes, e mesmo animais fósseis da nossa fauna que existiu no passado. Tá? Mesmo animais atuais. Então, esse é no Museu de Nova York, né? Eles têm uma baleia azul, né? Uma entrada, então isso é o que a gente chama de um atrativo, é o que chama a atenção para as pessoas visitarem. Tá? Porque a pessoa vai lá para ver aquilo, depois eles acabam olhando as outras coisas. Peguei outro exemplo dessa aqui, eu achei que é bastante bacana, porque ela está dentro da nossa realidade de falta de recursos. Isso foi na Universidade do Porto, no ano passado, que eles fizeram uma exposição sobre mamíferos. E eles fizeram com uma taxidermia montada de tal modo que, na verdade, não tem fios ligando. Então, essa taxidermia aqui foi toda ligada com barras de ferro dentro. Então, esse aqui é tudo ligado, tá? Só ligado embaixo. E eles fizeram a exposição em quartos, você vê que é um museu com salas. E todo mundo recebia uma lanterna para entrar para fazer a visitação, e você entra nas salas no escuro. Aí você vai olhando e aí você vê os animais atacando, como seria na natureza. Então, com sons do ambiente. Então, são coisas que chamam a atenção das pessoas e ao mesmo tempo passam informação. Não é um parque de diversão, né? Não é um clube do terror. Então, são técnicas que chamam a atenção das pessoas para visitar.
Então tem vários também, a mesma coisa. Ó, se você reparar, ó, você está tudo suspenso. A ligação, está vendo onde a ligação? É a cauda do leão ali, vai ser tudo feito de uma maneira suspensa. É lógico, tem que ser um bom, né, taxidermista para fazer isso. Tá. Mas você vê que é dentro de uma casa. Tem uma outra que eu achei bastante interessante, que foi da tenda agora, se alguém puder ir em Londres, tá? Eu acho que não vou conseguir, mas está tendo uma exposição sobre animais de dentro para fora. Então teve uma exposição que eu vi no Brasil de corpos humanos. Eu vi muito uns 8 anos atrás, não lembro mais, que era a mesma técnica. É uma técnica que você consegue mostrar os órgãos internos. Então eles são animais mesmo, tá? Então mostra toda a parte da anatomia, muscular, a fisiologia do bicho e a parte óssea, né? Então, novamente, isso é muito interessante para atrair a atenção das pessoas e mostrar um pouco da parte evolutiva e ecológica dos animais, as adaptações. E para finalizar, uma outra exposição que só o nome dela já chama a atenção de todo mundo, sexo e evolução. Tá? Então eles fizeram colocando novamente animais taxidermizados e pegando a parte de sexo. Então qual é o papel do sexo em termos evolutivos? Tá? Por que existe o sexo? Como é que ele ocorre na natureza? Então desde as coisas curiosas, né? Então o papel de um display que a gente chama, de uma apresentação, por que alguns machos têm isso? Né? Por que a nossa espécie não é assim, é o inverso? Por que as mulheres fazem mais display do que os homens? As mulheres se arrumam mais do que os homens se arrumam menos. Mas a natureza geralmente é o inverso. Os machos aqui são mais vistosos. Na natureza que eu falo dos animais. E aí, no caso, outras coisas, vocalização, o papel de combate pelas fêmeas. Então, tem várias coisas que podem ser abordadas numa exposição. Mas sempre tem um gancho que chama as pessoas para ir assistir. Aí, quando elas vão ver lá, elas vão para ver uma determinada coisa, mas elas acabam vendo outras. Então, a gente, dentro da estratégia de divulgação científica e dos museus, a gente tem que pensar exatamente isso. Como trazer as pessoas para participar disso e poder pegar um pouco de informação e quebrar um pouco essa questão dos mitos, que são muitas vezes maléficos para a conservação. Tá? Então, eu vou encerrar aqui com o slide que eu costumo mostrar nas minhas palestras para as crianças e eu agradeço a atenção de vocês.